A gente vai ver hoje eu não sei se eu vou chamar isso de Ma'amar, mas vamos chamar isso de um assunto de Hassidut. Em que sentido? Em Yutet Kislev, de 1965, lembram? Não, enfim, em Yutet Kislev, nessa data, tá, o Rebbe Nunfabrengen fez questão de explicar o que é Hassidut. Em outras palavras, a gente já está estudando há um bom tempo vários Mamarim, várias explicações do Rebbe. A gente tem uma noção de que é Hassidut, é algo mais profundo, mexe com alma, mexe com a parte mais mística da Torá. Só que nessa ocasião, nesse Fabrengen, o Rebbe fez questão de analisar o que é Hassidut de uma forma, eu diria, até didática. E eu acredito que seja talvez um dos uma das explicações mais básicas, vai ajudar a gente a navegar em outros mares, vamos dizer assim, além de Hassidut. O que a gente tem aqui, esse texto que está aqui, é um pedaço de tudo aquilo que o Rebbe falou. Não é todo o Fabrengen. O Rebbe começa o Fabrengen perguntando, entre outras coisas, o que é Hassidut, como é que a gente define, como é que a gente explica o que é Hassidut, tá? E aí ele começa trazendo fontes. Tipo assim, em algum lugar está explicado que Hassidut é X, em outro lugar está explicado que é Y, em outro lugar, outro Rebbe explicou que é Z. Tá. E aí o Rebbe faz a seguinte pergunta: tudo isso que cada um dos Rebbes falou é verdade, mas são coisas diferentes. Então, afinal de contas, o que é Hassidut? É o que o A falou, o B, o D, o A, o X, o Y, o Z? Existe um denominador comum e existe uma explicação que engloba tudo isso. Qual que seria essa explicação? Então, eu vou dar só algumas das ideias que o Rebbe falou no comecinho do Fabren, que é o seguinte. Hassidut ajuda a gente a mudar a natureza do nosso caráter. Tá? Essa é uma das definições. Veja bem, nessa frase existem pequenos detalhes importantes, porque uma coisa é dizer assim, mudar o nosso caráter. Tudo bem, não é uma coisa simples, não é fácil, mas se a pessoa sabe que ela tem uma tendência para uma certa coisa, ele acha que isso não é bom, ela trabalha até conseguir tirar ou mudar essa tendência. Tá. Aí é controlar. Muito bem. O que o Rebbe falou, acho que é o Rebbe Reshab, o quinto Rebbe, ele disse, é que você pode mudar a natureza do caráter. Não é só controlar. É mudar. Ó. Então, é isso que a pessoa... Como assim pode? Com Hassidut, você consegue mexer na fonte, na origem. Ou seja, no âmago da alma, e aí, então, óbvio, se você mexe lá dentro, você mexe com tudo. Tá bom. O que também não é uma coisa muito simples, mas quer dizer que é possível, porque eu estou mexendo com a essência. Tá. Depois ele traz um outro lugar onde ele fala, entre outras coisas, o que é um Hassid. E aí também é o quinto Rebbe, no caso, e o Rebbe explica, Hassid é aquele que é como um acendedor de lampiões. E aí ele traz o exemplo que tinha na época, a gente está falando de finzinho do século XIX, início do século XX, em todas as cidades, todas as praças, você tinha um monte de lampiões, que era a iluminação pública, e tinha um cara encarregado de acender os lampiões. Então, toda noite caía lá com uma vareta enorme lá, e acendia os lampiões, um por um. Tá. Então, o Rebbe disse que um Hassid é um acendedor
de lampiões. Essa é a função da gente, a gente está aí para acender as almas de todo mundo. Aí tem uma discussão inteira, o Hassid perguntando para o Rebbe, e se o lampião estiver no meio do deserto, como é que eu faço? Se estiver no meio do mar, enfim, é óbvio que tudo ali está em linguagem, eu diria assim, de metáfora, tá? Ou seja, num lugar onde não tem nada, dá para acender o lampião, sim, até no deserto. E é importante acender, é mais importante acender um lampião, ou seja, passar um pouquinho da luz da Torá num lugar onde não tem nada, que é o tal do deserto, porque aí o próprio deserto vai ter vergonha de ser deserto. Tipo, entende? Quer dizer, ele coloca nesse sentido, tá? Então assim, não restringe, não quer dizer que lá, e se estiver no meio do mar, aí estamos até no meio do mar, aí o que quer dizer no meio do mar? A pessoa a gente já falou sobre isso em uma mar anterior, a pessoa está se afogando nas preocupações do dia a dia, nas perturbações da Parnassá, mas até lá dá para acender a luz da Torá. Tá. Em outro trecho, o Rebbe fala sobre Hassidut como a ideia de que Hassid é aquele que está preocupado em fazer algo de bom para o outro, mesmo que ele próprio possa sair prejudicado. Mas a ideia é de fazer o bem para fora, e não apenas se preocupar com o bem interior ou bem pessoal, tá? Aí ele dá o exemplo de que a pessoa é chamada de Hassid numa situação muito estranha, que é a seguinte: o Talmud ele pergunta o que deve se fazer com as unhas depois que você corta as unhas. Já ouviu? Já. Isso. Então assim, então a Gemara, o Talmud ele fala o seguinte: uma pessoa que é perversa, ela joga as unhas em qualquer lugar. Uma pessoa que é tzadik, que é justa, que é boa, enterra. E uma pessoa que é hassid, que estaria na categoria de hassid, queima. Aí pergunta ao Talmud que diferença faz. Que história é essa de queima, enterra, joga, perverso? Uma mulher grávida. Isso. Então, o que o Talmud ele fala? Qual é o problema? Qual é o grande problema da unha? Então, assim, olhando não do ponto de vista do Talmud, tá? Olhando do ponto de vista simples, normal, do dia a dia, dá nojo. Simplesmente. Você encontra um monte de unha cortada, não é educado, não é mente. Tá, tudo bem. Todo mundo ele fala, não só isso. Existe a possibilidade de uma mulher grávida que pisar nessa unha, etc., chegar a abortar. Pode ser uma possibilidade distante, pode ser por nojo, pode ser por que for. Mas mesmo a possibilidade distante de causar um mal a alguém tem que ser levado em consideração. Tá? E aí a questão é assim: quem enterra é uma pessoa justa, boa, enfim. Por quê? Porque enterrando, provavelmente ninguém vai pisar, não vai causar nojo para ninguém vai ver, tudo bem. Tá. Não, o que queima é mais louvável. Por quê? Porque aí não sobra nada mesmo. Ou seja, as cinzas já não causam nenhum problema, tanto porque elas já viraram cinza, ou porque elas vão desaparecer com o vento, enfim, mas de qualquer maneira elas não vão causar nenhum problema, tá? Ou seja, no caso do enterrar, existe a possibilidade remota de um cachorro vir e desenterrar, sei lá. Então, quer dizer, ainda está lá, ainda existe. Aqui não, aqui, mas a fumaça pode fazer mal para quem está queimando. Aspira. Sim, aí fala, esse é o Hassid. Ele está mais preocupado em não causar um mal para o outro, mesmo que isso possa, de alguma maneira, causar. Tá. Tudo isso, se você traduzir literalmente ou em forma de metáfora, a ideia é de o que é um Hassid. Essa é a tradução, essa é a busca, vamos dizer assim. O que quer dizer Hassidut, então? Tá? Não pode jogar fora no lixo ou na no vaso sanitário. Pode jogar no vaso é que nem queimar. Jogar no vaso é que nem queimar. No final das contas é. Sim. Que a unha, antes os seres humanos eram todos cobertos de unhas. E que a unha é uma coisa muito importante na gente. Então, quando você corta, você tem que pegar e jogar numa terrinha dentro de uma coisa, ou na água para... Eu vou lhe colocar um pouquinho diferente. Só para... É verdade. Mas assim, de novo, tem que entender qual é o midrash,
Porque, obviamente, tem um Midrash que diz que Adão, o primeiro ser humano, estava coberto de... Tá. A gente sabe que a unha ela serve para proteger. Sim? Ela protege a ponta dos dedos. Tá? Só que essa mesma unha, quando ela passa da medida, ela arranha. Ela causa o mal. Tanto para a própria pessoa que quando está dormindo pode acabar se arranhando. Sem querer. Às vezes até acordada, sem querer. Tá? Como para os outros. Tá? Então, assim, a ideia é de que essa unha que você corta é a que está a mais. É aquela que pode causar o mal para alguém. Entende o que quer dizer? É nesse sentido que a gente está trabalhando em cima da ideia de unha. E unha é chamada de clipar. E a gente usa aquela ideia de clipar o tempo todo. Clipar seria uma casca, uma coisa que encobre a essência, não te deixa ver a verdade. Daí por que se é algo negativo? Enfim, tá. Isso daqui é uma viagem só nessa história da unha. Tudo bem. Aí o Rebbe fala o seguinte, vamos trabalhar isso um pouquinho melhor. Vamos fazer um estudo onde a gente vai entender que, assim como a gente falou em várias outras ocasiões, que Hassidut tem a ver com a alma, e mais do que isso, tem a ver com a essência da alma. Então vamos entender o que isso significa em termos de estudo, em termos de Torá, a essência da Torá. Então, para entender isso, o Rebbe nos traz uma ideia que provavelmente todo mundo já ouviu também, que é de que a Torá pode ser estudada, entendida, pelo menos em 4 níveis. Ou seja, Pshat, literal, saber a tradução, entender o contexto simples de cada coisa. Depois você tem Remes, ou seja, aquele texto faz alusão a algo. E aí eu estou já fugindo do literal para algo mais profundo. Tá. Você tem um outro nível que é chamado de Drush. Drush quer dizer associação de ideias. Eu comparo ideias semelhantes e uma contribui para eu entender melhor a outra. Então, em cada texto vai ter um paralelo que me faz entender melhor os dois. Tá. E depois você tem um 4º nível, que é o chamado Sod, ou seja, o segredo, o lado místico, profundo, cabalístico, enfim, oculto. A palavra Midrash vem de Drush. Midrash é associação de ideias, que ele traz analogias, histórias, enfim. Tá? Então, nesses 4 níveis, você consegue entender a Torá. Tá? Obviamente, tem coisas que são mais Pshat, tem coisas que são mais Remes. Por exemplo, quando uma pessoa vai estudar Torá, Bereshit, Parashá da semana. Tá? Então, no texto da Parashá, a gente tem a tradução, que é o Pshat. E você tem um comentário que é o Rashi. O Rashi só te ajuda a entender o Pshat. Ele não se propõe a ir mais longe. Tem muitas ideias embutidas no Rashi, mas o objetivo dele é Pshat. É o nível, é entender o texto, o literal. Muito bem. Se eu pegar o Midrash da Parashá, eu já estou indo para um outro nível. Tá? No Midrash, você vai ter algumas coisas que são Remes, ou seja, essa Parashá faz alusão a tal e tal ideia. E no Midrash também tem a sucessão de ideias. Tá? Então, você vai ter um pouco do Drush e um pouco do Remes. Drush, né? Isso. Tá? Tem uns que chamam de Drash, por isso que Midrash, enfim. Tá? Drush, Drash, não verbo. Tá. E depois tem, se você quer se aprofundar mais, você vai estudar Kabbalah, a Parashá, de acordo com a explicação do Zohar, por exemplo. Que o Zohar já é o nível Kabbalah, vamos dizer assim, o Sod da Parashá. Então, isso é só um texto de Parashá. Tá? Se você for pegar um texto de Midrash, é interessante, você também vai ter os 4 níveis no próprio Midrash. Sim. Principalmente, no caso do Midrash, precisa tomar o devido cuidado para não traduzir o que é Drush como se fosse Pshat. Explico.
Se o Midrash está lhe falando uma ideia que, na verdade, é uma alusão a alguma coisa, eu não posso entendê-la de forma literal. Então, vamos pegar um exemplo simples para a gente não viajar demais nas ideias. Tá? Isso. Remez com Z. Tá? Eu já dei esse exemplo antes. Eu acho interessante voltar. Para quem não tiver o que fazer, insônia, coisas assim, no Chabad.org, em inglês, tem uma série de 6 artigos explicando o que é Midrash. É um negócio extenso, tá? Mas o primeiro artigo que ele traz lá, do Tzvi Freeman com o Rabino Tzvi Freeman com o Rabino Yehuda Sherpin, eles trazem o seguinte exemplo. Midrash diz que Moshe Rabbeinu tinha 10 amot de altura, que equivale a mais ou menos uns 4,5 metros, tá? E que o faraó, o famigerado faraó da história, tinha uma amá de altura, o que dá uns 80 centímetros, no máximo 1 metro. Tá? Muito bem. Então, se você traduz, isso é Midrash, isso não está no literal da Torá. Tá? Se você pega esse Midrash e traduz literalmente, é aí que você não entende mais nada. Por quê? Porque não faz sentido. Tá bom, um era um pigmeu, o outro era um gigante, mas fica muito difícil de entender qualquer coisa usando isso como parâmetro. Muito bem. Se eu disser que isso faz alusão a alguma coisa, tudo bem. Eu estou mais dentro da ideia do Midrash. Afinal de contas, o Midrash lida com isso. Então, a gente pode entender melhor dizendo assim, uma amá é uma medida. 10 amot é 10 vezes aquela medida. Sim? O que o faraó tinha de inteligência, pureza, não sei o quê, Moshe tinha 10 vezes mais. Faz sentido. Entende o que eu quero dizer? Mas essa é a altura de cada um. Essa é a grandeza de cada um. Aí eu entendo. Mas se eu pegar o literal, não faz sentido nenhum. Quer dizer, para nós, pelo menos, não vai fazer sentido. Tá? Muito bem. Nesse artigo, eles fazem uma comparação com uma outra ideia que eu achei muito interessante, que é o seguinte. Quando a gente precisa levar as crianças, por qualquer motivo, para um psicólogo, tá? Em geral, não vou dizer que esse é o tratamento padrão, mas tem várias ocasiões onde o psicólogo deixa as crianças ali desenhando. Ou ele pede para desenhar alguma coisa, dependendo da questão, tá? Então, vamos admitir que o psicólogo chegou para a criança e disse, me desenha a tua família. E a criança vai lá e desenha, tá? E aí ele pergunta, quem é esse, quem é esse, quem é esse? Esse é esse, esse aqui? Tudo bem. Aí você vê um desenho mais ou menos assim. Papai, enorme. Mamãe, pequenininha. O irmão, mais ou menos. Outro irmão, pequenininho. Aí ele pergunta, quem é esse? Mas papai é tão grande, mamãe é tão pequena. Tá? E é óbvio que a criança enxerga as pessoas exatamente do jeito que ela desenhou. Para ela, isso é real. Esse realmente é grande, esse não. Tá? E se você disser, mas não é verdade. É verdade, do ponto de vista da criança, é totalmente verdade. Esse é muito grande, muito importante, esse para ele talvez não é tão... E é isso que ele vai analisar. Por que esse não é tão importante? Por que aquele é importante? Tá? Então, isso faz parte da análise. Mas o desenho, ele é real. Mas ele não bate com a realidade. O Midrash nunca é literal? Eu diria que poucas vezes você pode ter certeza que aquilo que está escrito ali é realmente uma tradução literal. Por que poucas vezes? Porque a própria palavra Midrash significa associação de ideias. Tá? Por isso que é difícil estudar o Midrash. Porque você pega, às vezes, uma ideia e não está pegando a ideia, está pegando algo. Tá? Então, assim, você vai ter relatos no Midrash que são verdadeiros. Por exemplo,
Que também é bem profundo isso. Então, quando fala, mas na verdade o mar se abriu e tinha árvores frutíferas. Aí a gente fica, tinha ou não tinha? É literal ou não é literal? Como é que a gente vai? Sim. Então o que acontece? Por isso que vale a pena estudar um Midrash. Estudar, não ler. Traduzir o Midrash é interessante, mas é bom ver os comentários que tem no próprio Midrash. Por quê? Porque o fato de ter mais milagres do que aqueles que estão relatados na Torá, por assim dizer, tem duas formas de traduzir, e muitas vezes dá para ver isso pela sequência, que é, a Torá sim fala sobre esses outros milagres, só que de forma discreta, e o Midrash só está te revelando aquilo que a Torá não te revelou. Em algumas coisas é assim, tá? Por exemplo, o Midrash fala que a abertura do mar, só para usar ele como exemplo, não foi uma abertura no sentido de sair de um lado e chegar do outro lado, e sim foi em semicírculo. E ele traz provas de outros trechos da Torá que a travessia foi em semicírculo. Tá? Isso é literal. Agora, ele te traz a prova da onde você vê na Torá que foi uma volta pelo mar, vamos chamar assim, e não uma travessia. Por quê? Porque em nenhum momento a Torá fala sobre travessia. A Torá fala sobre entrar no mar e sair do mar, mas não fala de entrar numa margem e sair na outra margem. Não fala isso. Tá? Então, ali eu tenho que entender o contexto. Aí, tudo bem, se eu entendi o contexto todo, eu já entendi que aqui ele está falando literalmente de fazer curvas. Só que essas curvas não aparecem no texto na Torá, mas aparecem no Tehillim, quando fala sobre a abertura do mar. Por exemplo, tá? Então o Midrash vai te dar as referências para você saber o que é ali, vamos dizer assim, real, e o que é ali uma alusão. Mas o Midrash é interpretativo também, né? Ele interpreta. Então, essa é a ideia. Então, para todo... Veja bem, o Midrash já... Veja bem, em algumas ocasiões, eu comentei com o pessoal que Midrash, em algumas ocasiões, é a revista Caras da Torá. Entendeu? Te conta os bastidores, o que aconteceu, o que fulano disse, Beltrano falou, entendeu? Vai por trás, entendeu? Então, tem vezes que sim. Por quê? Porque isso não é uma informação que é necessária. Não é? Senão não estaria na Torá, tá? Mas mas ela te acrescenta dentro de um outro contexto. Sim, mas quando a gente vai falar sobre alguma paraxá, tem sempre o Midrash. Óbvio. Mas veja bem, quando se estuda a Torá com as crianças, se estuda com o Rashi. Rashi raramente traz o Midrash. Ele só vai te trazer o Midrash quando aquele Midrash tem a ver com o Pshat. Tem a ver com o literal. Entende? Então, uma forma de ver também é o Rashi. Porque o Rashi está te dando o texto base para estudar com a criança. Sei? E a criança tem um limite de abstratação. Quanto que ela consegue abstrair as ideias. A história do Abraão. Parece que no Midrash ele foi para o fogo, eu não sei o que lá, ele foi perseguido pelo... Sim. Quando estava em... Quando que você está falando? Antes dele virar o Abraão. Isso. Então, o que acontece? Por que isso? Porque você tem um gapzinho, você tem um buraco, tá? Finzinho da Parashat Noach fala que Abraão nasceu, e aí isso é o finzinho de uma Parashá. O início da próxima é assim. E aos 75 anos, Abraão... Cadê o que aconteceu? Entendeu? Tá. Então, esse pedacinho do X até o 75 é o que o Midrash complementa. Tá? Por isso que eu chamo de revista Caras. Está te dando aquela que você não sabe. Não quero comparar o Midrash. Tá? Mas, sim, é óbvio que é confiável. Porque o que acontece? Toda a ideia de você ter o Midrash é o que a gente chama de Torá Shebel Pé. Toda essa informação foi passada oralmente. Tá? Porque não era necessário escrever. Se estudava e se sabia. Como é que é? Então, por isso que o Midrash, ele tem a preocupação... Não, você tem razão. Mas é por isso que o Midrash tem a preocupação, não só o Midrash, Mishnah, Mará, enfim,
todos os textos que a gente chama de Torá Shebe'al Peh têm a preocupação de conectar o Midrash com o texto da Torá. Ou seja, aonde está a alusão para isso? Por exemplo, Avram foi jogado no fogo, na fornalha, pelo Nimrod. Sim? Sim. Muito bem, não está escrito na Torá, está no Midrash. Um dos lugares de onde o Midrash tira isso é a menção Ur Kasdim. Avram viveu na cidade de Ur Kasdim. O que significa a palavra Ur? Bom, Ur é o nome de uma cidade. Tá. Kasdim é caldeus. Tá. Então, Ur dos caldeus. Tá. Tradução da palavra Ur em aramaico, em caldeu, eventualmente próximo do hebraico, é fogo. A cidade chamava-se Ur, porque tinha uma enorme fogareiro lá no meio da cidade, onde os condenados eram jogados. Entende o que eu quero dizer? Então, você tem uma alusão na Torá para aquilo que está sendo contado. Então, o Midrash te dá o ponto onde está a alusão e vai te complementando o que está faltando. Tá? Então, toda vez que o Midrash vai mencionar alguma coisa, ele fala como está escrito, e aí vai se trazendo a fonte. Você tem todas essas formas de entender a Torá. E o que o Rebbe vai explicar é que Hassidut é uma quinta forma de entender a Torá. Ou seja, é algo que acrescenta vida, energia para as outras 4 formas de entender a Torá. Tá? Por quê? Porque muita gente associa a ideia de Hassidut com Kabbalah. É tudo místico, é tudo alma, é tudo oculto, é tudo... Enfim, tá? E é isso que ele se propõe a explicar. Não é bem assim. É algo além disso, tá? Estão psicologicamente preparados? Tá, então vamos lá. O texto que o Rebbe se propõe... Isso. Tá? O texto que o Rebbe se propõe a explicar é o Modeh Ani. Modeh Ani é uma frase que a gente começa o dia com Modeh Ani. Tá? Essa frase, cá entre nós, curiosamente, é uma frase que foi introduzida em termos de ser usada, vamos dizer assim, depois da época do Talmud. Tá? Data, não vou te dizer que eu sei a data exata, mas eu sei que foi depois do Talmud. Depois do Talmud é qualquer coisa depois de ano 400. Depois. Tá? Por aí. Era comum. Tá? Mas, no entanto, você tem como entender o Modeh Ani de 4 formas. Pshat, Remez, Drush e Sod. Tá? E aí, o que o Rebbe se propõe a explicar é e como é que a gente entende isso, Modeh Ani, por exemplo, de acordo com a Hassidut. E aí a gente vai ter uma noção melhor do que é Hassidut. Porque eu já vi como a Torá explica, e agora eu estou vendo uma nova forma, uma nova visão, um novo horizonte de como entender essa mesma Torá. Tá? Ou seja, dando um outro exemplo que aconteceu, um fato real. O Rebbe anterior de Lubavitch, ele conseguiu sair da Europa por volta de 1939, 40, já após o bombardeio de Varsóvia. Ele estava em Varsóvia durante o bombardeio. A história é longa, não vou entrar em todos os detalhes. E o Rebbe anterior, o sexto Rebbe, o sogro do Rebbe, isso. Na época do programa. Sim. Vamos dizer assim, a invasão da Polônia pelos nazistas foi o início 1939, início da Segunda Guerra Mundial. Muito bem. O Rebbe consegue sair de lá, eu diria milagrosamente, foi levado pela Gestapo para Berlim. De Berlim ele foi levado para um porto que eu não me lembro agora se foi em Riga ou em outro lugar, e dali ele vai para Nova York. Tá? Então o Rebbe anterior chega em Nova York, realmente logo no início da guerra, provavelmente um dos últimos navios que conseguiram sair são e salvo da Europa, porque depois disso o Atlântico, enfim, os mares estão cheios de submarinos, e, enfim, a guerra já está acontecendo no mundo inteiro. Ninguém consegue atravessar lugar nenhum com plena segurança. Muito bem.
O Rebbe anterior chega nos Estados Unidos, os Hassidim que estavam nos Estados Unidos conseguem alugar um hotel, um andar inteiro do hotel, de um hotel em Manhattan, Gray, alguma coisa, não me lembro agora o nome do hotel, enquanto eles estão procurando uma casa para o Rebbe, porque foi tudo muito surpresa, a gente está em época de guerra, tudo muito confuso. E o Rebbe chega e fica nesse hotel, e várias delegações de várias comunidades judaicas vão visitar o Rebbe, e um grupo de judeus yekes, assim, alemães, também vem visitar o Rebbe. E essa delegação entra no quarto do Rebbe, o Rebbe está sentado na sua escrivaninha, com uma lâmpada, aquelas lâmpadas que tinham, aquelas que dá para mexer a luz, a luminária, e eles estão conversando com o Rebbe. Em dado momento eles perguntam: Rebbe, o senhor fala de Hassidut, mas veja bem, nós somos yekes, a gente nunca estudou Hassidut, a gente estuda Torá, a gente estuda Talmud, a gente estuda Torá, e tipo, isso não faz falta para a gente. Então, por que é tão importante Hassidut, que o senhor fala que é importante, tem que espalhar? E o Rebbe pega a luminária, vira, aponta para o teto, parte de cima da parede do hotel, e mostra para eles: vocês viram os frisos que tem aqui no hotel? Tinha uns negócios lindos lá na parede, lá de cima, e eles meio que, como? Tá, não, sim, sim, muito bonito, muito bonito. Aí o Rebbe pergunta: antes de eu jogar a luz para lá, vocês tinham visto os frisos? Mas eles estavam lá. Entende o que eu quero dizer? Então, a ideia é de que você tem que jogar a luz, aí você enxerga de outra forma. Pode estar lá e você não está vendo. Tá, então, porque isso... ninguém consegue ver tudo. Tudo bem? Então, isso basicamente é a ideia de Hassidut. É de botar um pouco de luz para você enxergar as coisas. É outra coisa. Depois que você vê,